Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num capítulo da Bíblia que, à primeira vista, pode parecer um pouco denso. Números 28. Parece só uma longa lista de sacrifícios, rituais antigos, né? Mas olha, por trás de cada detalhe, de cada ordem, existe uma história fascinante sobre relacionamento, sobre pecado e sobre essa busca constante por se aproximar de Deus. Então, vamos desvendar isso juntos. E tudo começa com essa ordem bem direta. A linguagem aqui já é impressionante. Deus chama essas ofertas de comida. Comida para as ofertas de fogo. Agora, não é que Deus precisasse comer, claro que não. Mas essa palavra enquadra o ato de uma forma muito pessoal, sabe? Como uma provisão constante, um aroma agradável. Isso já prepara o terreno para a gente ver esses rituais não como uma obrigação fria, mas como um ato de comunhão. E o primeiro conceito que a gente precisa entender, que é a base de todo esse sistema, é justamente este: a oferta contínua. Essa oferta não era aleatória, de jeito nenhum. Tinha um propósito educativo muito poderoso. Dia após dia, o ritual servia como um lembrete vivo, constante, de duas verdades fundamentais. Primeiro, a seriedade do pecado, que exige um sacrifício, e segundo, a provisão de Deus, que oferece um caminho para a redenção. Era como um drama diário, encenado para toda a nação ver e lembrar. Ok, então vamos dar um zoom e focar em como essa oferta contínua acontecia na prática, no dia a dia. A rotina era super meticulosa, toda manhã e toda tarde, sem falhar. Um cordeiro junto com ofertas de cereais, de bebida. Havia um ritmo nisso, uma constância que marcava o começo e o fim de cada dia. A ideia é que, a qualquer hora do dia, um sacrifício estava simbolicamente no altar, representando a nação inteira diante de Deus. E tem uma exigência que se repete ao longo do capítulo todo, quase como um refrão. O animal oferecido tinha que ser sem defeito. Mas atenção, isso não era só uma questão de aparência, de estética. A perfeição física do animal era um símbolo muito forte. Apontava para a pureza espiritual, para o padrão de santidade que é necessário para chegar perto de Deus. E aqui está o resumo da ópera: 2 cordeiros perfeitos, todos os dias. Esse número simples resume toda a dedicação e a constância que eram exigidas. Ele reforça uma verdade central: a comunhão com Deus não é um evento único que acontece de vez em quando. É uma necessidade diária, contínua. Mas para a gente entender de verdade o coração por trás de tudo isso, a gente precisa olhar para uma palavra-chave em hebraico, uma palavra que muda completamente a nossa perspectiva. E essa palavra é korban. Normalmente a gente traduz como oferta ou sacrifício, certo? Só que ao fazer isso, a gente perde o ponto principal. A raiz dessa palavra significa aproximar-se, chegar perto. E de repente tudo muda. Cada oferta não era, na sua essência, sobre morte, mas sobre se aproximar de Deus. Isso transforma um ritual que parece tão distante em um convite à intimidade. E toda aquela complexidade do ritual tinha um propósito. A riqueza de detalhes, cada passo minuciosamente descrito, tudo isso forçava quem estava oferecendo a estar presente, a pensar no que estava fazendo. Isso evitava que a adoração virasse algo mecânico, automático. O preparo do sacrifício também preparava o coração de quem o oferecia. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa visão e ver como esse princípio diário de korban, de se aproximar, era intensificado em ocasiões especiais ao longo do ano. A partir da oferta diária, que era tipo a linha de base, a adoração ganhava um ritmo crescente. Aos sábados, o número de cordeiros dobrava. No início de cada mês, na lua nova, a oferta aumentava drasticamente, com novilhos, carneiros, mais cordeiros. E em festas importantíssimas como a Páscoa, o sacrifício era ainda maior. Era um verdadeiro crescendo de adoração. Um calendário que marcava o tempo em torno de atos de aproximação de Deus. E tudo isso, esse sistema todo, nos leva à grande conclusão. Para onde é que tudo isso estava apontando, afinal? A própria Bíblia nos diz que todo esse sistema elaborado era uma sombra, um modelo físico que apontava para uma realidade espiritual muito, mas muito maior. Era uma grande lição prática projetada para ensinar sobre um sacrifício que ainda estava por vir, um que não precisaria ser repetido nunca mais. E aqui o contraste fica nítido. De um lado tínhamos os sacrifícios contínuos, animais fisicamente perfeitos, sem defeito, que
que eram repetidos dia após dia, servindo como um lembrete constante do problema do pecado, e do outro lado a realidade para a qual eles apontavam, um sacrifício único, o Cordeiro de Deus, espiritualmente perfeito, oferecido uma única vez, para sempre, como a solução definitiva para o pecado. E assim, aquela longa lista de números 28 nos deixa com essa pergunta, uma pergunta profunda. Se um sistema tão elaborado, tão contínuo, era necessário só para lembrar as pessoas do problema do pecado e da necessidade de se aproximar de Deus, o que isso nos diz sobre a gravidade desse problema? E mais importante ainda, o que isso nos diz sobre a imensidão do amor que providenciaria uma solução tão definitiva e tão completa? Essa é a questão que ecoa através dos séculos.